Gravação iniciada. Muito bom dia, meu nome é Paulo Matheus Ciccone, eu sou o presidente da segunda turma da quarta Câmara da primeira sessão de julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, vinculado ao Ministério da Economia. Estou declarando abertas as sessões de julgamento deste mês de outubro, em 3 dias, 6 sessões, manhã e tarde da quarta, quinta e sexta-feira. E eu convido a cumprimentar meus colegas de bancada, os conselheiros que participaram desse julgamento nesses 3 dias. Conselheiro Marco Rogério, bom dia. Bom dia, presidente. Bom dia, demais colegas conselheiros. Bom dia ao pessoal do CEPRO aí. Conselheiro Leonardo Luiz Pagano Gonçalves. Bom dia, presidente. Bom dia, colegas. Bom dia, pessoal do administrativo. Conselheiro Evandro Corrêa Dias. Bom dia, presidente. Bom dia, colegas. Bom dia. É Amanda do administrativo, né? Amanda. Sim. Bom dia. Conselheira Júlia Roberta Gouveia Gonçalves. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, que está mais uma vez participando dos nossos julgamentos, como suplente convocado e usando o brilhantismo de sua presença. Bom dia, Wilson. Obrigado, presidente. Bom dia, demais conselheiros. Bom dia, Amanda. Conselheira Paula Santos de Abreu. Bom dia, Paula. Bom dia a todos. Conselheiro Luciano Bernardi. Bom dia, Luciano. Bom dia, presidente. Bom dia, conselheiros. Bom dia, Amanda. Eu cumprimento também a Amanda, que está no suporte em Brasília, e vamos iniciar as nossas sessões. Bom dia, pessoal. Obrigado, Amanda. Nós temos uma pauta dentro dos conformes que nós estamos acostumados, e vamos começar o julgamento iniciando. Nós temos um pedido de acompanhamento, de preferência para acompanhamento do patrono, que são os processos indicados na pauta nos itens 23 e 24. A relatoria do conselheiro Marco Rogério são processos do rito repetitivo. Então, eu peço ao conselheiro Marco que disponibilize o voto, e peço à Amanda que faça com que seja possível ao patrono comparecer para fazer esse acompanhamento. A patrona, na verdade. Farei a convocação. A convocação foi feita. Deixa eu aguardar que ela entre. Itens 23 e 24. O contribuinte é Denora, do Brasil Limitado. Amanda, já convocou a patrona? Certo. Doutora Ana? Bom dia. O senhor está me ouvindo? Nós não estamos agora sim. Bom dia, doutora. Bom dia a todos. Seja bem-vinda. Nós vamos obrigada. Nós vamos iniciar o nosso julgamento justamente com o processo que a senhora pediu preferência. São os itens 23 e 24, relatoria do conselheiro Marco Rogério, Denora do Brasil. Isso. Conselheiro Marco Rogério, não vai haver acompanhamento, não vai haver sustentação oral, então você pode fazer o relato e passar o voto. A palavra é sua. Obrigado, presidente. Presidente, demais colegas, o processo aqui envolve uma questão já recorrente aqui na sessão do colegiado, que envolve o PERDECOMP, onde o contribuinte pleiteia um direito creditório, ao qual o processamento denegou por conta de que o débito, o crédito estaria alocado a um débito de CTF, tá? E não estava disponível para redição. O contribuinte apresenta a manifestação de reconformidade e nesse caso aqui ele traz não traz os argumentos, não traz nenhuma comprovação. A DRJ, entendendo, denega, porque o crédito não estaria líquido e certo, e
nesse momento, diz que ele deveria comprovar com documentos hábeis as suas alegações, e não apenas a retificação do STF, o que ele fez a princípio após o despacho decisório. Então, já partindo ao foco, né, aqui envolve uma questão de análise de direito material, ao qual eu já estou propondo ao colegiado converter em diligência para verificar esses documentos anexados na peça recursal. O contribuinte traz alguns documentos de comprovação desse direito, tá? Mas, como não houve nenhuma análise até o momento, eu entendo que o caso aqui é necessário a análise desse direito creditório, coisa que até o momento não foi feito. Então, estou propondo converter em diligência. Bom, a proposta do conselheiro, então, em função do que ele relatou, é que seja convertido em diligência para que o processo seja melhor instruído. Vou pedir, então, que cada um se manifeste. Se quiser se manifestar, então vou pôr os votos. Conselheiro Leonardo Luiz Pagano. Microfone Pagano. Não estamos Está me escutando? Agora sim. Não vejo nenhum óbice à proposição do relator de diligência e, por isso, eu acompanho o relator. Conselheiro Evandro. Eu acompanho a conversão em diligência. Júnior. Com o relator. Wilson. Acompanhe o relator, presidente. Conselheira Paula. Com o relator. Luciano. Com o relator, presidente. Acompanho por unanimidade de votos, convertido em diligência. Doutora, deu para entender o resultado? Sim, perfeitamente. Muito obrigada e bom dia a todos. Muito obrigado, bom dia para a senhora também. Obrigado. Bom, continuando agora, voltamos ao início da nossa pauta. Começando, obviamente, com o processo número 1, né, o primeiro da pauta. A relatoria continua com o conselheiro Marco Rogério, rito de repetitivo, Coné de participações limitada. Por favor, Marco. Pode começar aí o relato e o voto. Pois não, presidente. O processo, deixa eu dar uma olhada aqui para relembrar, é exatamente a mesma temática do anterior. Tá? Ele não ratificou a DCTF nesse caso, ele só traz alegações de direito material. A DRJ não foi muito conclusiva ali ao dizer que o contribuinte deveria comprovar o seu direito. E nesse caso aqui, o contribuinte apresentou recurso voluntário e ele trouxe vários elementos comprobatórios, mesmo que a decisão da DRJ não foi muito clara. Ela aduz lateralmente essa necessidade, tá? E ele, mesmo assim, trouxe uma série de elementos comprobatórios. Então, considerando aqui o contexto processual, onde o contribuinte uma denegatória por conta de que o crédito estaria alocado numa DCTF, o contribuinte diz que, na realidade, esse débito não existiu, e ele tenta comprovar com documentos, e apesar de não ter retificado o DCTF, a gente já tem mantido alguma consistência no julgamento do colegiado de que, mesmo não retificando o DCTF, o direito é válido, se existir comprovado. Então, eu estou propondo baixar em diligência também para verificar esse direito material do contribuinte à unidade de origem dele. A proposta do relator, do mesmo modo que o processo anterior, é converter em diligência. Conselheiro Pagano. Acompanho o relator. Evandro. Acompanho o relator. Júnior. Com o relator. Wilson. Acompanhe o relator, presidente. Conselheira Paula. Com o relator. Luciano. Relator, presidente. Também acompanho, unânime, convertido em diligência. Seguindo, ainda a relatoria. São vários processos esse CONED. Agora já vamos para o item 16 da pauta. Ainda continua com a relatoria do Marco Rogério. Porto do PCEM Geração de Energia S.A. Marco, por favor.
Marco? Desculpe, agora como eu estou usando outro equipamento aqui. Não, tudo bem, é que achei que você não estava me ouvindo. Perdão, é que eu confundo os mouse agora, tem 2 mouse aqui. Até, presidente, o pessoal do CEPRO, só para abrir, desculpe, uma questão administrativa, o pessoal do CEPRO já se dispôs lá, então assim que for possível, por volta das 10 horas, eu dar um intervalo para eles acessarem meu notebook para liberarem aqui e corrigirem o problema. Perfeito. Faremos isso. Esse caso aqui, tá? Já vou partir para o voto, tá? E como não é um caso muito recorrente, ele aqui é um direito creditório prediado pelo contribuinte, onde ele informa que recolheu em duplicidade do valor em vários DARFs parciais, todos repetidos. Ou seja, o contribuinte lá tem várias situações, eu até olhei aqui, me dei o trabalho de olhar, ele tem vários processos na mesma época, na mesma nuance, onde ele recolheu em duplicidade, literalmente. Tá? Ele declarou em DCTF em dobro, recolheu em dobro, e aí depois retificou DCTF, e aí retificou pela metade. Não sei o que ele fez lá, e são vários processos. Eu estou com um só, com o paradigma aqui, os repetitivos, mas tem outros, tem vários. Alguns até já foram superados no CARF. Então, a decisão da DRJ, apesar da decisão da DRJ, ela reconhece que existe o crédito em duplicidade, tá? Eu até está no meu voto aqui, acostado os elementos da posição da DRJ. A decisão acolhe, entendeu, que o DARF ao qual o contribuinte pede repetição do indébito é distinto do declarado em CTF edificadora, pois seria de data de recolhimento diferente. Tem uma diferença de 2, 3 dias aí. E indifere tal pedido, reconhecendo, contudo, que havia um recolhimento de duplicidade disponível, mas não poderia entender ser o mesmo do PERDECOMP, por causa dessa diferença de 2, 3 dias de recolhimento. Nas suas palavras, aí eu transcrevo aqui no meu voto, na sua peça recursal, o contribuinte contesta tal posição, pois a DCTF não permitiria especificar qual DARF estaria alocado ao débito. Assim, seu pedido de PERDECOMP estaria correto. Palavras do contribuinte. Conclusão dos autos e análise das alegações do contribuinte na sua peça recursal, entendo que o mesmo tem razão. Então, inconteste nos autos que existe o direito creditório do contribuinte. Haveria eventual discussão suscitada pela DRJ de qual DARF recolhido estaria sendo pedido no PERDECOMP e qual estaria alocado ao débito de CTF. Contudo, entendo que tal discussão seria desnecessária ao caso, pois há indubitavelmente 2 recolhimentos do contribuinte de 49.497,06 em 13 de 11 de 2009 e em 16 de 11 de 2009. A própria DRJ faz essa análise e confirma, olha, tem duplicidade, só que tu está pedindo um DARF que não é o mesmo do PERDECOMP, que está alocado lá no CTF. Então, ele entende que isso. Assim, não geraria nenhum efeito negativo à administração tributária restituir ao contribuinte o valor pago indevidamente e em duplicidade. Poder-se-ia discutir até que o vencimento de ambos seria em 13 de 11 de 2009, conforme DARFs apostos nos autos, e o pagamento do segundo DARF foi em 16 de 11, ou seja, após o vencimento. Algo que não fica claro. Tá? Isso também não está bem claro nos autos. Mas, de qualquer forma, olhando pela ótica do contribuinte, ele recolheu indevidamente 16 de 11 de 2009. E, se for o caso, houve um erro material no seu PERDECOMP que valida seu direito e não afetaria nenhum cálculo. Assim, entendo despeciando a questão suscitada pela DRJ para negar o direito do contribuinte. Aqui há uma verdade material posta nos autos bem mais latente, que há um direito creditório do contribuinte por conta de um erro de ter recolhido duplicidade dos valores e considerado o seu pedido em nada causa prejuízo à posição da autoridade fiscal. Ressalta-se que analisei o contribuinte tem vários outros processos do mesmo período e que questiona recolhimentos de duplicidade, sendo que a maioria já foi confirmado já em despacho decisório, após análise manual do pedido, o que demonstra o acontecimento do evento pleiteado nos autos e dá certo contexto ao seu pedido atual. Dado todo o exposto acima, voto para dar provimento ao recurso voluntário. O propósito do relator dar provimento. Alguém quer se manifestar a respeito? Algum comentário? Então vamos ao voto. Pagando, proposta, dar provimento. Acompanho. Conselheiro Evandro. Está sem microfone, Evandro. Acompanho o relator.
Conselheira Júnior. Com o relator. Wilson. Acompanho o relator, presidente. Paula. Acompanho o relator. Luciana. Com o relator, presidente. Também acompanho, então, por unanimidade de votos, dado provimento ao recurso voluntário. Continuando, o item 21 da pauta, ainda repetitivo, ainda relatoria do conselheiro Marco Rogério. Desculpa, esse aqui está retirado de pauta. Exato. Agora, o próximo processo seria meu, mas eu estou anotando os resultados aqui, vou passar para a Júnior, depois eu volto. Vamos ao item 25, a relatoria da Júnior, Global Serviços Empresariais e Mão de Obra Temporária Limitada. Já tá aí, presidente. Esse processo, nós julgamos vários processos da mesma empresa, uns 3 pelo menos, junto com os repetitivos, na sessão passada, até convertendo em diligência. Sinceramente, não sei nem por que esse ficou para trás, mas enfim. Isso é o seguinte, foi um indeferimento, o despacho decisório indeferiu, é um pedido de restituição, e houve um indeferimento, está aí no despacho decisório, que eu coloco aí para vocês, se vocês quiserem ir para o voto, está nas folhas... enfim, começa aqui, ó, voto, começa nas folhas 4, tá? Ele foi indeferido porque a matéria já tinha sido apreciada num outro PERDECOMP. E aí, o que o contribuinte fez? Ele chegou a fazer um parcelamento desse valor desse PERDECOMP, que estava indeferido, e pediu, então, o saldo negativo, a restituição do saldo negativo. A DRJ reconheceu que o impedimento colocado no despacho decisório estaria incorreto, porque ele se aplicaria a outro pedido de compensação e não ao pedido de restituição. Mas entendeu que não havia prova, tá? O crédito aí seria de retenção na fonte, né? E, em fase recursal, ele não traz os comprovantes alegando que teria erro das fontes pagadoras, mas ele junta nas folhas 145 a 326 notas fiscais com a finalidade de comprovar aí as retenções, tá? Então, deixa eu passar aqui, ó, o relatório de despacho decisório indeferido teve como fundamento a impossibilidade de apreciação do mencionado pedido, uma vez que tratava-se de crédito já apreciado e indeferido pela autoridade administrativa. Sendo assim, em momento algum do mencionado despacho, questiona-se a comprovação do crédito. Em sua manifestação de inconformidade, a contribuinte procura demonstrar os erros que dariam origem ao referido crédito e alega que a legislação de vigência não veda a transmissão de pedido de restituição, veiculando direito creditório. Aplica-se apenas as declarações de compensação. Só que aí, claro, ele não trouxe, porque não tinha sido apontado nenhum problema na comprovação do crédito, mas aí a DRJ falou, ok, você tem razão quanto a isso, mas o crédito não está comprovado. E aí eu coloco aí o trecho, tá? Consultando os sistemas da Receita, não foi possível identificar qualquer retenção sob o Código 5952, tendo como beneficiário a interessada. Diante do exposto, a recorrente procurou comprovar as retenções por meio da juntada das notas fiscais de folha 145, 326, e requereu que fosse determinada diligência para que as fontes pagadoras fossem intimadas a comprovar a retenção dos mencionados valores. Aí eu coloco a fundamentação do artigo 373 e finalizo. Sendo assim, atenção aos dispositivos acima mencionados, bem como o princípio da verdade material, entendo que o processo deve ser convertido em diligência para que a DRF de origem intime as fontes pagadoras, constante das notas fiscais apresentadas pelo recorrente, a apresentar a respectiva DIF, ou, se for o caso, demonstrar a ausência de pagamento / retenção. Verifique se os valores declarados foram oferecidos à tributação, apresente relatório conclusivo e intime a contribuinte para querendo se manifestar no prazo de 30 dias. É como voto. Proposta da relatora, conversão em diligência do julgamento. Alguém quer se manifestar? Passou o voto. Conselheiro Marco Rogério. Acompanho, presidente. Pagano. Acompanha. Conselheiro Evandro. Acompanho. Wilson.
Acompanhe, presidente. Eu acho que aqui é apenas a questão de que acho que as notas fiscais foram emitidas em nome de um estabelecimento número 2 aqui, por isso que a gente não encontrou. Mas, ele não chegou a apontar essa questão do estabelecimento, mas enfim. Essa diligência resolve, viu, Janine? Eu acompanho a relatora. Perfeito. Conselheira Paula. Acompanho a relatora. Luciano. Acompanho a relatora, presidente. Também acompanho, então, por unanimidade de votos, convertido em diligência os processos 25, itens 25 e 26. Iniciamos agora, terminamos os repetitivos, iniciamos o segundo tempo de julgamento, que exclusão do Simples, que são vários processos pautados neste mês de outubro, e vamos iniciar com a relatoria do conselheiro Evandro, item 27 da pauta. A recorrente é ARW, Administração de Mão de Obra. Evandro, por favor, o senhor disponibilize o voto, o seu relato, e pode, na sequência, ir ao voto. Os votos dos itens 27 a 31 já estão disponibilizados na base, só pedir a confirmação se estão conseguindo abrir. Espera aí. Todos acessaram? Aqui comigo okay. Já está. Acho que está ok, sim. Todos tiveram acesso? Então vamos lá, Evandro. Começa com o item 27. Item 27. A RW, Administração de Mão de Obra, Eireli, Microempresa. Vamos ao voto. O recurso voluntário é intempestivo, conforme será demonstrado a seguir. A recorrente interpôs recurso voluntário em 18 de maio de 2017, conforme observa-se em sua primeira folha. A recorrente afirma que, não se conformando com a decisão de primeira instância, da qual foi cientificada em 17 de abril de 2017, vem respeitosamente no prazo legal, com amparo no que dispõe o artigo 33, apresentar-se recurso pelos motivos que se seguem. Eu falo do prazo de 30 dias para apresentar, né? Quando é que considera-se feita a intimação, conforme o artigo 23 do PAF. E vamos ao detalhamento, então. Embora a recorrente afirme que foi intimado, né, em 17 de abril de 2017, do acordo de primeira instância, constata-se que a ciência do referido acordo de manifestação de conformidade ocorreu em 13 de abril, quinta-feira, conforme aviso de recebimento reproduzido a seguir. Aqui, de fato, a data que está aposta aqui pode gerar algumas dúvidas no AR. Observe que, pela informação aposta no campo da de entrega, pode suscitar dúvidas quanto à data de intimação. Contudo, essas são dirimidas pelos carimbos opostos no AR e pelo extrato de rastreamento, em que consta a data de 13 de abril de 2017, conforme colacionado a seguir. Tendo sido o contribuinte intimado à decisão de primeira instância em 13 de abril de 2017, quinta-feira, iniciou-se o prazo de 30 dias para interpor recurso voluntário em 17 de abril, segunda-feira, pois o dia 14, sexta-feira, foi feriado, Paixão de Cristo, e teve seu término em 16 de maio, terça-feira. Portanto, o recurso interposto em 18 de maio de 2017 é intempestivo. A unidade de jurisdição do contribuinte também constatou a intempestividade do recurso conforme o seguinte despacho. Apenas para argumentar, caso a ciência da decisão de primeira instância tivesse ocorrido em 17 de abril, conforme afirma a recorrente, o recurso interposto em 18 de maio ainda seria intempestivo, pois o prazo de 30 dias para interpor recurso voluntário teria início em 18 de abril, terça-feira, e seu término em 17 de maio, de quarta-feira. Então, a proposta é não conhecer do recurso por intempestivo. Bom, aí é uma questão de análise de calendário, né? O Evandro é o relator, certamente analisou todas as nuances. Seria bom dar uma confirmada. Que cidade é essa aí, Evandro? Acho que Campinas. Você disse que ele recebeu, ele foi intimado na quinta-feira, é isso? Isso. A quinta-feira santa, né? A Receita tem expediente normal. Mas isso é o correio, né?
Sim? Sim, tem. Tem. Então ele foi intimado na quinta-feira. Começou a correr o prazo na segunda-feira, dia 17. Isso, segunda-feira. Dia 17. É. Se ele tivesse sido intimado no dia 17, começaria a contar no dia 18. Aí seria tempestivo. Terça-feira. Mesmo assim, seria intempestivo. Seria intempestivo. É. E a própria unidade já lavrou o termo de tempestividade. Seria 13 dias em abril, mais 17 em maio. Bom, alguém está analisando aí a questão puramente de data, né? Agora, eu estou contando aqui no calendário e realmente independe. É intempestivo mesmo. Então, abril. não tem nenhuma, Evandro, né? Olhando, claro, não tem nenhum, tem carimbo, eu não estou vendo aqui no processo, mas tem carimbo, tem aquelas termos de solicitação de documento, tá tudo, confere tudo isso aí? Tem carimbo de 18 de maio aqui, ó. Então, ok, então... ele teria que ter apresentado no dia 16 de maio, né? E mesmo se ele tivesse sido intimado no dia 17, a data seria 17 também, e não 18. Então, de qualquer forma, ele é intempestivo. Acabei de contar aqui os dias. Não, isso está certo. Agora, eu penso sim, né? Não seria um feriado na cidade. Bom, enfim, mas ninguém mais contribui, tem que ver isso também. Mas ele não alegou feriado, né? Pois é. Também, se for de qualquer forma, acho que a gente só conta pelo feriado federal, né, presidente? Não é municipal, né? Hoje em dia é tudo pelo sistema. Bom, ele que também, se for o caso, ele que traga nos... Ele põe embargos E a unidade verificou isso também, presidente. Então tá bom. Propósito do relator é não conhecer por intempestivo. Marco, Rogério. Acompanha, presidente. Conselheiro Pagano. Acompanha. Conselheira Júnior. Acompanha. Conselheiro Wilson. Acompanha. Paula. Acompanho. Luciano. Acompanho o relator. Também acompanha, então, por unanimidade de votos, o recurso não foi conhecido. Julgamento encerrado, item 28 da pauta, recorrente IRM ou 1RM, relatoria do conselheiro Evandro. É 1RM, Evandro? É 1RM. 1RM, então tá, é o item 28. 1RM, Comércio de Produtos Alimentícios Limitado. Pode ir ao relato e ao voto. Presidente, os itens 27, 28, não, os itens 28, 29, 30 e 31, eles tratam de casos idênticos. É claro que a gente vai voltar um por um, mas eu vou adiantar a informação. Tá? Então, todos esses processos, eles se referem à exclusão dos simples. Por qual motivo? Por comercialização de mercadoria ou objeto, de contrabando ou descaminho. Então, em todos esses casos, a gente sempre vai ter dois processos, né? Um, que é o processo de apreensão e guarda de mercadoria, e o processo de exclusão dos simples. O processo de apreensão de mercadorias, ele segue rito próprio, né? Que o recurso é para a delegacia, para a unidade que o jurisdiciona. Então, não é competência do CARF, né? E o processo de exclusão de simples é de nossa competência. Então, o recurso do processo de exclusão de simples, ele vem para a nossa competência. Então, esse rito próprio, a intimação, ela pode ser feita por UAR ou por edital. Ela não exige uma preferência de uma via, ou que seja feito por pessoal, ou por AR antes de edital. Não, é um ou lá. Então, em regra, esses processos são feitos por edital, conforme o decreto que regula esse rito, desse tipo de processo de apreensão de mercadorias. E na maioria das vezes, né, o que a gente vê aqui é que o contribuinte não toma conhecimento disso e é julgada a revelia. Então, o que acontece? O contribuinte, muitas vezes, ele toma conhecimento desses processos de apreensão, é porque a mercadoria é apreendida, muitas vezes ele acha que a penalização é só a apreensão da mercadoria.
Não é, porque tem consequências até se ele é optante do Simples ou não. Então, o que em regra acontece é que, no processo de exclusão de Simples, ele quer discutir a apreensão de mercadorias, ele quer discutir o rito do outro processo, ele quer discutir a ampla defesa no outro processo. Então, eu já adianto que em todos esses processos aqui, eu considero isso matéria estranha aqui, no processo de discussão do Simples. Por quê? Essa discussão era para ter ocorrido no outro processo em que ele teve a oportunidade de discutir lá. O que pode ser visto, então? O que pode ser visto no processo de exclusão de Simples é se realmente aquela situação corresponde à comercialização de mercadorias. Porque eu posso ter um processo de apreensão de mercadorias por contrabando e descaminho, por exemplo, na própria fronteira, ou em blitz, que são feitos pela Receita Federal após a fronteira. Ali ainda a mercadoria está em trânsito, né? Eu já trabalhei na fronteira com Bolívia e já me deparei com esses casos. A gente aprende a mercadoria ali, ou muitas vezes em blitz, né? Muitas vezes há indícios que aquela mercadoria vá sim para uma empresa, né? Mas a gente nunca consegue aquela prova ali. Depois eu tenho alguns casos, mas não vou contar aqui não, né? E em outras situações, que eu também participei de outras operações, essa mercadoria é apreendida no próprio estabelecimento comercial, seja cigarro, seja bebidas, né? Seja outros tipos de mercadorias importadas, sem a presença de nota fiscal. Todos esses casos que a gente vai ver aqui, essa mercadoria foi apreendida no próprio estabelecimento comercial. Então, eu gastei algum tempo para esse desenvolvimento, porque depois do julgamento desse processo vão decorrer, acredito eu, de forma mais rápida e célere. Então, vamos lá. Vamos ao voto aqui. Você está no primeiro item ainda, não é? Primeiro item, do mérito, né? Esse recurso recorrente replica sua manifestação de inconformidade, né? Isso também ocorreu bastante nesse bloco de processo aqui. O recurso deles é ipsis literis a manifestação. Ele troca só o nome manifestação por recurso. A maioria desses recursos são dessa forma. E na maioria desses processos também eu repliquei a decisão de primeira instância, né? Então, esse recurso voluntário recorrente replica sua manifestação de conformidade, não trazendo combate aos fundamentos da decisão recorrida. Na apreciação dos argumentos da recorrente, o acordo de primeira instância manifestou-se sobre todos eles, de forma fundamentada. Portanto, adote-se nesse acordo as razões de decidir do acordo recorrido pelos seus próprios fundamentos, conforme previsto no parágrafo 3º do artigo 57 do Regimento Interno do CARF. No presente caso, considerando que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância, propõe-se a confirmação e adoção da decisão recorrida a seguir transcrita, né? Então, aqui, a lide está restrita à questão relativa à exclusão do regime tributário do Simples Nacional. Por quê? Porque o julgador fez questão de consignar isso. Porque aqui o contribuinte quer discutir o processo de apreensão de mercadorias. Então, inicialmente, né, aqui então vão as questões que foram trazidas pelo recorrente. Então, inicialmente, destaque em relação ao Simples Nacional, a competência da Receita Federal do Brasil abrange expedir os atos de exclusão. Está expresso no artigo 33 da Lei Complementar 123 de 2006. Né? Então, como se vê pela legislação acima transcrita, compete à RFB e demais entes federativos fiscalizar o cumprimento das obrigações principais e acessórias das empresas optantes pelo Simples Nacional. Evidente, essa competência inclui verificar e tomar as devidas providências no caso dos optantes incidir nos critérios de vedação ou de exclusão previstos pela lei. Né? Então, a resolução número 94, ao regulamentar a citada lei, reafirma a competência da Receita Federal. Dessa forma, o ato administrativo expedido pela autoridade tributária da DRF obedece aos princípios de legalidade, vez que encontra amparo legal em sentido estrito, não havendo nenhuma margem de discricionalidade na análise da situação do contribuinte. Os requisitos para ingresso e exclusão do Simples estão previstos na legislação de maneira totalmente objetiva, constatada dessa forma a efetiva incidência do contribuinte da situação prevista
no inciso 7, artigo 29 da Lei Complementar 123. Deve ser mantida a exclusão do Simples Nacional. A respeito da alegação de que não há sentença condenatória na esfera criminal e, portanto, não poderia a administração tributária e aduaneira proceder à exclusão sem o trânsito em julgado, ele traz aqui a conclusão da divisão de tributação da nona região da Receita Federal. Eu só vou destacar aqui a conclusão dela aqui, que para a configuração da hipótese prevista do artigo 14, da Lei 9.17, exclusão do simples devido à comercialização de mercadorias objeto de contrabando e descaminho, é necessário o prévio exaurimento do processo administrativo fiscal, mas sem a necessidade de haver decisão final judicial comprobatória da ocorrência dos referidos ilícitos. Esse entendimento também é aplicável sistemático do Simples Nacional. No que concerne a violação de princípios constitucionais, é importante frisar que o exame da validade do dispositivo previsto em lei tendo por parâmetros princípios constitucionais demandaria controle de constitucionalidade de normas, atividade exercida de maneira exclusiva pelo Poder Judiciário, expressamente vedado no âmbito do PAF. Né? Então, em se tratando de exclusão nacional, do Simples Nacional, a matéria é regida pela Lei Complementar 123, que prevê aqui a exclusão das empresas optantes pelo Simples comercializar mercadoria objeto de contrabando ou descaminho. Como se observa pela leitura dos dispositivos, a comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou descaminho seja a exclusão do Simples Nacional, com efeitos a partir do mês de ocorrência do evento. Além disso, aplica-se a penalidade do impedimento ao Simples Nacional por 3 anos consecutivos. No caso concreto, a fiscalização aduaneira lavrou auto-infração com a apreensão de mercadorias, após constatação de que havia no estabelecimento da empresa mercadorias de procedência estrangeira não acobertadas por documentação fiscal que comprovasse a sua regular importação. Os termos do mencionado auto-infração não foram contestados à época, tanto que a autoridade aduaneira lavrou o termo de revelia e declarou a pena de perdimento da mercadoria. Ficou configurada a tese de que a mercadoria foi importada clandestinamente e logo passível de aplicação da pena de perdimento, descaminho. Assim, não cabe mais recurso na esfera administrativa. Né? Nesse aspecto, deveria o contribuinte ter apresentado suas razões no prazo de impugnação do auto de apreensão de mercadorias, deixando de fazê-la tempestivamente, opera-se a preclusão temporal. Assim, no presente julgamento, não cabe analisar questões de mérito a respeito da auto-infração e termos de retenção lavrados. Portanto, descabe qualquer acolhimento de pedidos referentes à auto-infração e consequente apreensão de mercadorias. Em contrapartida, a argumentação de defesa de que desconhecia a legislação que levava à exclusão do Simples Nacional em caso de descaminho e por isso não compareceu ao órgão fazendário na data pré-estabelecida, recorre ao que dispõe o decreto-lei. A questão que ninguém se excusa a cumprir a lei, alegando que não a conhece. Portanto, o fato de desconhecer a legislação não desobriga o contribuinte ao cumprimento da lei. Quanto à alegação sobre a ausência de dolo para a legislação tributária, a responsabilidade por infração e depende da intenção do agente, de acordo com o artigo 136 do CTN. Né? Sobre a aplicação do princípio de insignificância, em que pese ser inequívoco que o STJ tem utilizado essa tese em alguns casos em que o fisco exige valores de pequena monta dos contribuintes, é certo que no caso concreto o valor da infração fiscal não é relevante para configurar a infração, que consumado implica exclusão da empresa do Simples Nacional. Como já visto anteriormente a Lei Complementar 123/2006, ao listar as hipóteses de exclusão de ofício das empresas que sejam flagradas comercializando produtos estrangeiros que ingressam no país mediante contrabando de descaminho, não faz referência ao valor das mercadorias em questão. Né? E, ante todo exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Ô, Evandro. Sim? A sua proposta nesse sentido, você está reproduzindo, então, o seu voto, você está adotando as razões da DRJ, não é isso? Isso, que foram bem completas, ela se manifestou sobre todas as alegações do contribuinte. Né? O contribuinte alegou o princípio da insignificância, alegou que precisava esgotar a via judicial, fez várias alegações quanto ao processo de apreensão de mercadorias. A decisão da DRJ se pronunciou sobre todas elas, então eu estou adotando essa decisão. Eu sugiro que você, no começo, quando você adota, você faça referência à Lei 9784, artigo 50, incisos 1 e 5, parágrafo 1º, que trata justamente de as decisões serem motivadas ou adotadas em outra decisão, desde que você cite esse artigo. Artigo 50, incisos 1 e 5, e parágrafo 1º da 9784. 784. Sugestão aceita, presidente. Confirma, mas é isso, tá bom? Alguém quer se manifestar?
Não, eu só queria falar que, Evandro, realmente gostei da sua introdução aí para tratar do caso. Eu só faço levanto uma questão aqui que, de fato, assim, a apreensão de mercadorias, ela é diferente, ela é estranha aos autos, no sentido de você não discutir o fato de ter ocorrido ou não o descaminho, né? Mas em alguns casos, por exemplo, quando a gente já julgou aqui e você avalia esses termos de revelia, em alguns casos o contribuinte foi sim notificado, intimado, muitas vezes ele assina inclusive o termo ali de apreensão de mercadorias na data. Mas em outros casos eu já vi que ele não foi intimado para discutir naqueles autos a apreensão e o perdimento da mercadoria. Então, eu estou procurando aqui, nesse caso, né, eu vi o termo de revelia, mas eu não vi nenhuma assinatura dele no termo, na notificação de apreensão de mercadoria, assim, eu estou tentando procurar isso daqui. Porque, senão, ele é realmente surpreendido, né, pela exclusão do simples, se ele não teve nem a oportunidade de se manifestar naquele outro processo. Então, eu só faço uma ressalva aqui, que no meu caso, eu, apesar de concordar com você que são dois processos separados, eu acho que esse é decorrente do outro. E no outro ele deveria ter tido a oportunidade de se manifestar. Normalmente, nesses autos aqui, no processo consta essa documentação que ele mesmo assina ali o termo de autuação e apreensão de mercadorias. Nesse aqui eu não estou vendo. Estou só procurando aqui, tá? Alguém quer contrapor? Luciano? Na verdade, presidente, não é uma contraposição, é só uma situação para a gente pensar aqui. Eu entendi o que a Paula disse e eu até entendo, mas aí, Paulo, nós temos um problema, porque teve acho que uns 2 casos semelhantes na minha situação, com os meus processos, e eu fiquei refletindo sobre isso e já adianto que eu cheguei à mesma conclusão que o Evandro. Na verdade, nós não temos nem como ter elementos para discussão disso, porque muitas vezes não chega ao processo completo ou a documentação completa. Chega só uma representação ou cópia da apreensão de mercadorias. E aí uma das dificuldades que eu tive é assim, poxa, como é que nós vamos analisar isso? Primeiro, em alguns casos, quando ele é notificado, né, primeiro que ele perdeu o prazo, ou seja, não teve prazo, ele vem discutir agora depois de um tempão. E até quando ele não foi notificado, como é que nós vamos discutir isso? Eu não sei se nós teríamos competência para fazer isso, competência no sentido de nós estamos julgando a exclusão, né? E aí a gente volta para uma situação que a gente não tem nem documentação nos autos. Não, mas aí você pede diligência, Luciano, é só para saber se ele realmente foi intimado e se ele teve a oportunidade de se defender lá. Mas é isso que eu estou falando, a gente não está julgando o ato de apreensão, a gente está julgando a exclusão. Sim, mas ele está sendo excluído. Uma coisa. Mas ele está sendo excluído. Evandro. Gente, um de cada vez. Nesse caso, ele alegou isso? O fato de que ele não... isso que eu quero saber do Evandro. Alegou, né? Isso que eu quero saber do Evandro. Ele se manifestou nesse sentido, Evandro? Deixa eu confirmar aqui, presidente. Tá. Eu entendi a posição de todos, da Paula, do Luciano, tá? Cada um com suas razões, e que aqui se discute efetivamente outra situação, não aquela, mas em contrapartida da posição da Paula no seguinte sentido: isso aqui é reflexo do outro. Sim. Se lá não se defendeu por qualquer motivo, lógico, se ele perdeu o prazo, ele foi cientificado e não tomou providências, aí é problema dele. Agora, se não houve ciência do contribuinte, o que eu acho difícil, porque se a apreensão foi dentro do estabelecimento, como disse o Evandro, é impossível que não tenha sido dado ciência, mas de qualquer maneira vamos ver, né? Deixa eu ver aqui, só um instantinho. Não tem o número do processo aí, Evandro? Dá para acessar aqui no e-processo. Tem, mas eu estou acessando aqui já, estou olhando o termo, o recurso dele, presidente. Tá bom. Presidente, só para complementar, um dos meus processos foi uma situação semelhante, mas não foi que ele não teve ciência, ele falou que não teve ciência em uma parte do auto de infração da documentação, ele teve ciência da apreensão, deram para ele tudo, sabe? Então, aí já foi superado. Porque ele não é que não teve ciência de nada, né? Eu não estava me referindo a essa questão que a Paula falou, que ele não teve ciência de nada, né?
De repente chega lá o exclusão e pronto. Fosse crime, no caso, presidente, ninguém será processado, a proceder. Evandro, eu acho que ele não mencionou isso, tá? É só porque como você fez aquela introdução, aí, mas no recurso, somente nesse caso aqui, não tem essa discussão. Vocês têm razão. Não tem, é porque em alguns deles, em um desses processos, ele tem essa discussão. Nesse aqui não tem essa discussão. Então a gente também não tem que discutir isso. Não teria como discutir, porque aí você estaria avançando numa questão. Eu até entendo, se ele tivesse alegado, falou, olha, eu não fui intimado lá, né? Aí, como é uma questão prejudicial, eventualmente a gente tem que ver. Mas como ele não alegou nada? Não alegou, então exatamente. Bom, mas aqui, presidente, na verdade, até corroborando isso, na página 4, ele recebeu um termo lá de lacração de volume que ele tinha ciência que ele tinha que estar apresentando impugnação. Então, ele teve ciência disso e não fez. Ele teve ciência e nem se manifestou a respeito, na verdade, nesse processo. Bom, a propósito do conselheiro Evandro, então, é negar provimento ao recurso, mantendo a exclusão. É isso, Evandro? Sim. Conselheiro Marco Rogério, o silêncio bateu nos pampas hoje. Por enquanto. Eu estava olhando as peças processuais, o recurso voluntário dele, ele até alega ali que desconhecimento da legislação aplicada, quando ele tomou o termo de apreensão lá, né? Então, nesse caso aqui, eu sou processos distintos, acompanho o relator, e está superada qualquer discussão do outro processo. Então, acompanho o relator. Pagano? Eu já julguei alguns casos desses também, eu acompanho o relator ipsis litteris. Eu acho que qualquer discussão que venha ter em relação, inclusive a certificação ou não, tem que ser feita no outro processo. Se ele não for certificado, ele vai ter que entrar no judiciário e pedir a revisão. No processo de exclusão, a gente não pode retornar para essa matéria aqui. Então, eu acompanho o relator. Conselheira Júnior. Com o relator. Conselheiro Wilson. Acompanho o relator. Paula. Nesse caso, eu acompanho o relator. Luciano. Acompanho o relator, presidente. Eu também acompanho, e nesse caso especificamente, a minha posição é até divergente em relação aos companheiros aqui da bancada, e para mim, independentemente se o descaminho ou contrabando dessas mercadorias foram apreendidas no estabelecimento ou no percurso que leva para mim a situação final é a mesma. Já falei sobre isso, não quero voltar nesse momento no assunto, mas só estou antecipando que casos diferentes serão tratados de forma diferente. Nesse caso, não tem a menor dúvida, e acompanho o relator, por unanimidade negado o provimento. Continuando, Evandro, o voto ainda é seu, a palavra é sua. O próximo é o item 29, Arsenal Games, comércio de brinquedos. Como eu já havia adiantado, se trata da mesma situação de exclusão do Simples. Né? O Evandro, só para confirmar na ata aqui, é Simples Nacional isso aí, né? São todos Simples Nacional. Perfeito. Então, aqui o relatório foi constatada a comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou descaminho. Né? Eu vou até ler aqui sobre o termo. Conforme documentos extraídos do processo administrativo de apreensão de mercadorias, o procedimento fiscal cuidava da apreensão de mercadorias de origem estrangeira expostas a vendas no estabelecimento comercial e que estavam desacompanhadas de documentação que comprovasse a sua regular importação. Tendo sido regularmente autuado, o contribuinte não apresentou impugnação, dando ensejo à lavratura do termo de revelia. O que o presidente colocou aí é fato. Né? Quando essas mercadorias são apreendidas, geralmente no estabelecimento comercial, se dá um termo de ciência ao contribuinte dessa apreensão de mercadoria relacionada às mercadorias que foram apreendidas, e algumas vezes se dá um prazo para ele comparecer à delegacia para, às vezes, isso é lacrado, quando não ocorre tempo ali hábil de se verificar a mercadoria, as mercadorias são lacradas, dá o tempo para ele comparecer à delegacia. Quando é possível fazer a verificação em loco, já se relaciona as mercadorias e já dá o prazo para ele apresentar o recurso lá quanto à apreensão de mercadorias. Né? Então, o acordo de manifestação julgou a manifestação intempestiva, né?
E o recurso voluntário é tempestivo. Vamos ao voto, então. O recurso voluntário é tempestivo, motivo, e atende os demais requisitos, motivo pelo qual dele conheço, né? A recorrente entende que não cometeu o crime, o contrabando de descaminho que motivou a exclusão do Simples Nacional, né? A recorrente também insurge contra os efeitos retroativos da exclusão do Simples Nacional, né? Por fim, afirma que a empresa acima descritas ela pela ordem e progresso do país que trabalha dentro das leis, cumprindo e recolhendo os tributos, cabe dizer com bastante dificuldade, mas rigorosamente em dia. Não assiste razão a recorrente em seus argumentos, pois nos autos do processo administrativo, né, final de 2012 e 10, confirmou-se o fato do contribuinte vir a comercializar mercadorias objetos de contrabando ou descaminho, né? Os fatos das infrações apuradas no processo administrativo de apreensão de mercadoria constituem hipótese de exclusão do Simples Nacional, previsto no artigo 29, inciso 7 da lei, né? Observe-se ainda que os efeitos da exclusão do Simples Nacional estão previstos no artigo 29, inciso 7, parágrafo 1º da lei complementar. Esclarece ainda que a exclusão nacional do Simples não poderia ser realizada no momento da constatação da infração de apreensão de mercadorias, pois dependia do exaurimento de todas as fases do processo administrativo que continha o auto de infração com a apreensão dessas. Conclusão, onde estando exposto, o voto permitir negar provimento ao recurso voluntário. Proposta do relator, pelos motivos já elencados, negar provimento. Alguém quer se manifestar? Não, só para falar que tem o termo de intimação aqui que ele mesmo assinou, então nem cabe aqui falar que ele não sabia, enfim. Já adiantando meu voto, eu acompanho o relator. Tá bom, vai então. Luciano? Presidente, Evandro, só uma pergunta aqui. Ou seja, as mercadorias estavam expostas, é isso? Sim. Tá. E não tem nenhuma outra comprovação de comercialização, é isso? Não, peraí. Agora você está querendo que chega lá um cliente, compre naquele momento fiscal, chega lá e fala, peguei você com a mercadoria aqui sem ter internação no Brasil, correto? Não, presidente, não é isso que eu quis. Eu, na verdade, esse é um caso que eu sei da sua posição, eu sei, inclusive, dos debates que nós tivemos nos outros, mas eu cheguei à conclusão que a comercialização ela precisa ser efetivada. Então, tem que ter alguma comprovação efetiva de comercialização, ou seja, alguma proposta, alguma coisa. Se tiver no estabelecimento, eu sei que talvez seja uma opinião única aqui, individualizada, mas eu cheguei a essa conclusão na análise. Mas, Luciano, respeitáveis. Mas tudo bem, fala, Paulo. Não, é que só para dizer que o crime de descaminho é comercializar ou colocar a disposição de comercialização. Então, se você for interpretar, mesmo que literalmente, e se você for ler o dispositivo, né, de descaminho no Código Penal, você vai ver que não é a efetiva venda, né, mas também colocar a venda. Então, na minha interpretação, assim, vender, comercializar mercadoria objeto de descaminho, você teria que aí interpretar conjuntamente com o que é descaminho junto do Código Penal e aí colocar a venda. Então, eu entendo que essa interpretação, ela poderia ser superada com esse entendimento, mas também a minha opinião. Contrapor? Eu só acrescento... Espera porque, só um minutinho, você quer falar uma coisa, Luciano? Não, Paula, por favor, só fala novamente qual que é o que você entende? Você lê a descrição, né, a tipificação do crime de descaminho no Código Penal. O conceito. E você interpretar conjuntamente, porque se a lei de exclusão do simples trata de descaminho está tipificado no Código Penal, se você for ler em conjunto, você vai ver que é comercializar ou colocar à disposição, né? Eu tenho que ler o artigo. Põe a venda, não, você tem razão. Você tem razão. Aí eu já complemento dizendo o seguinte, que esse pôr à venda ou disponibilizar significa também trazer para o estabelecimento quando é pego no meio do caminho. Mas tudo bem, vamos, Evandro. Eu só gostaria de acrescentar que, em regra, esses casos, as mercadorias, elas são
vendidas descoberto de qualquer documento fiscal, tá? Já que elas não têm um documento fiscal de entrada, a saída delas também é desacobertada de documentos fiscais. Só isso. Alguém mais quer se manifestar? Wilson. Aqui está muito claro, presidente, a quantidade de produtos que foram apreendidos aqui, né, tem uma relação delas possível com a comercialização. Eu só queria lembrar o seguinte, eu não sei nem se, eu acredito que o Evandro, o Marco, o Wilson talvez até estivesse, não sei, na Receita, mas em 93, por aí, né, já sou dinossauro da Receita, mas em 93 tinha uma lei, que eu não me lembro o nome dela agora, que surgiu exatamente nessas condições que o Luciano está dizendo. A gente ficava, eu estava inclusive trabalhando no Rio Grande do Sul na época, e a gente ficava à espreita, na frente do estabelecimento, esperando o contribuinte sair com uma sacola e um par de tênis, por exemplo. Aí a gente parava o contribuinte e dizia, deixa eu ver o que tem aí dentro. Cadê a nota? Não tem nota. Então está aqui a multa no valor do tênis. 300% do valor da mercadoria. Essa lei foi varrida por inconstitucionalidade. Tá? Simplesmente foi um monte de trabalho que nós fizemos isso na época, a Receita fez, e a lei foi expurgada por inconstitucional, porque, parem para pensar, né? Você comprava aí, sei lá, um tênis, estou dando exemplo, que custasse, na época era outra moeda, mas que custasse hoje R$500, e a multa era de R$1.500, 3 vezes mais. Então, esse tipo de posição, Luciano, que você está trazendo, embora a gente respeite, claro, porque é um ponto de vista colocado por você, e bastante sustentável até, não tem condições nenhuma, porque quando isso nós fizemos, nós, que eu digo, a Receita na época, foi fazer, pegando o flagrante, foi embora, foi fulminado porque não tinha a menor condição. Tá? Só para falar, o artigo 334 do Código Penal, inciso 3º, que tipifica o crime, fala, vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no país ou importou fraudulentamente ou que se sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional, de importação fraudulenta por parte de outrem. Então, vende, expõe à venda, mantém em depósito, tá? Eu verifiquei. E por qualquer meio trouxe para o Brasil. Então, mais do que nunca, minha tese se reforça. Marcos, você ia dizer? Não, justamente, eu estava vendo a exposição da Paula. Agora não tenho dúvida. O crime, ele praticamente todos os momentos. Claro, por qualquer meio ele trouxe para cá. Bom, mas tudo bem. Voltando a esse caso, obrigado pelo movimento. Voltando, Marcos. Gostei, viu, Paulo? Eu gostei muito, ótimo a sua trazendo o Código Penal. Eu gostei muito. Marcos. Presidente. O caso Wilson, dá um pouquinho, Marco. Wilson. Só mais um detalhe, né? Nesse caso, assim, da ciência, da apreensão, o que ocorre, assim, na prática, é que em muitas situações, quem faz a apreensão é a Polícia Civil ou a Polícia Rodoviária. Aí eles encaminham para a Receita Federal e lá que se lavra o auto de apreensão e guarda, né? Mas o cara, o contribuinte, na hora que ele tem apreendido no estabelecimento, né, é um agente policial que vai lá e ele sabe exatamente o que está acontecendo. Então, não tem uma ciência, né? E a lei está clara lá, que ele pode ser pessoal ou por edital. Então, assim, só para reforçar que, na verdade, eu não sei se caberia, no caso, ter uma assinatura do próprio contribuinte, né, do dono do estabelecimento, dizendo que tomou ciência e que sabe que tinha que apresentar um recurso contra aquela apreensão. Só esse detalhe. Perfeito, Wilson. Luciano, de novo, vamos lá. Não, perfeito. Eu vi lá, Paulo, eu tinha visto, mas eu tenho que estudar um pouco sobre isso. Perfeito. Tá ótimo. Eu não tenho que estudar mais nada. Agora fiquei mais convencido que não. Eu marco, Rogério. O caso do Evandro aqui, para mim, é tranquilo, né? E não tem discussão nenhuma dessa esfera, então eu acompanho. Pagano é você. Acompanho o relator. Agora a Júnia. Com o relator. Wilson. Acompanho o relator, presidente. Paula. Com o relator. Luciano. Com o relator, presidente. Com o relator, unânime, negado por provimento, seguindo na pauta. Marcos, você quer fazer um intervalo para acertar seu computador aí? Se for possível, até bom, já são 10 e pouco, aí uns 5, 10 minutinhos, o rapaz, eu até já acionei ele aqui. Tá, então eu também vou precisar restartar o meu computador aqui, para mim eu gostaria também. Tá bem, o próximo processo vai ser o item 30, mas a gente vai fazer um intervalo agora. Amanda, por favor, intervalo de 10 minutos.